Olá, meus amigos, mais uma vez com vocês aqui. Eu sou o místico Joffer, abrindo mais uma leitura. Hoje a leitura vai ser para o signo de Áries, esse signo tão destemido, né? Um signo bem forte, signo de Áries, fogo, elemento primordial. Se ninguém nunca explicou para você porque você tem que assoprar e bater, isso é para você tirar a energia. Assim como tudo neste grande mundo, tudo é energia. O tarô fala sobre as energias através das cartas, dos arquetipos, dos símbolos, dos números, das cores. Tudo neste mundo é energia. E o tarô fica suscetível, assim como qualquer outra coisa, às energias negativas. Então quando o tarólogo ele assopra nas lâminas laterais e bate, é para tirar essas energias, para ter uma leitura mais plena. E mais uma vez estou usando o Golden Dawn do tarô, que eu comecei minha jornada. Aurora Dourada em português seria a tradução. Golden Dawn. E hoje vamos fazer aquela leitura de passado, presente e futuro para o coletivo de Áries. Mais uma vez, obrigado por assistir esse canal do Misticão. Misticão ainda quer se tornar um eremita. Vamos ver se a minha jornada neste mundo vai permitir. Mas com a sua ajuda, ou pelo Pix, que está na descrição, ou você entra, me ajuda no meu outro canal, o meu canal de músicas meditativas. Se você estiver ouvindo essa música de fundo, ela foi feita por mim. Eu sou músico também, né? Então eu crio essas músicas curativas com frequências de meditação para relaxar. Então se você quiser me ajudar mais ainda do que já está ajudando, deixando seu like, se inscrevendo, deixando um comentário, você procura na descrição, vai estar o link lá do meu canal para músicas meditativas, ou se você bateu a preguiça, só coloca no procurar do YouTube Atma Gaia, A-T-M-A-G-A-I-A, Atma Gaia. Bom, meus amigos do coletivo de Áries, regente do fogo, eu boto é fogo! É outra música que não é do meu canal, mas é muito bom, é muito engraçado, eu boto fogo. Mas o Áries tem esse movimento, né? Não sempre, mas esse movimento explosivo, né? Eu gosto muito do pessoal de Áries. Eu acho eles bem interessantes. Então vamos lá. Antes de tudo, eu peço gratidão a todas as energias aqui presentes. Gratidão aos meus mentores. Gratidão para esse instante e para o instante que está por vir. Sem contar, pedir proteção aos arcanjos Rafael, Gabriel, Uriel, Micael, dos 4 elementos, arcanjos regentes dos 4 elementos, que será presente nessa leitura também. E além disso tudo, pedir muito obrigado ao povo cigano, Optcha, meu povo cigano, muito obrigado aos Exus, ao pessoal todo de Aruanda, Oxóssi, Caboclo Pena Branca. São pessoas, entidades, energias, além de tudo, que eu gosto muito e me conecto. E eu peço gratidão, além de tudo, a vocês e ao Criador Celestial, que está presente aqui na mesa também. Então vamos pegar uma carta com a mão da fé, mão do destino, para o passado,
de Áries. Passado. Agora o presente de Áries. Presente. E o futuro. Bom, vamos começar. Passado. Energia de... É a segunda vez que sai. Hoje, né, que eu tava fazendo outras leituras anteriormente. 2 de ouros, 2 de pentáculos. É um começo, né? É uma nova etapa, né, numa jornada. Isso estava no passado. Presente. Sucesso abandonado. É o 8 de copas. O 8 tem a ver também com Mercúrio. Tem a ver com intelecto na Cabala, né? Vamos deixar para mais tarde. E o futuro é o 7 de paus. Olha, tá bem equilibradas as energias aqui, hein? Temos 2 de terra. Desculpa, eu esqueci de mostrar para vocês. É sempre bom. Está 4 por 4. 2 de ouros no passado. 8 de copas, o emocional, no presente. E o 7 de paus no futuro. Coletivo de Áries. Ó, só pelo começo dessa leitura a gente pode dizer... Deixa eu só dar mais uma... Bom, a gente pode dizer muita coisa aqui, viu? Só com essas 3 cartas. Teve no passado algo que você... Um projeto que você estava planejando conquistar aqui na matéria. Você estava tendo um começo, né? O 2 de ouros é um começo na matéria de um projeto, de alguma coisa que você está construindo, né? Na matéria. Seu passado. No presente é como se o seu emocional estivesse dizendo que você não está satisfeito totalmente. Você acha que falta algo. Talvez você ache que você não fez algo certo, que você desistiu de algum projeto, mas no futuro está mostrando que você, o teu ímpeto, né? Teus desejos, a tua vontade, que é o elemento fogo, é o 7 de paus, aqui no Golden Dawn, 7 paus, 2 mãos e a terceira ali embaixo, né? A mão dos anjos. O 7 na Cabala tem muito a ver com a força da natureza, né? Dos espíritos, os elementais. Tem muito a ver com a arte também. O 8 tem muito a ver com o intelecto. O 7 na Cabala ele tem muito a ver com a criatividade, com a criação, né? A casa 7, a sétima Séfora. Ela tem muito a ver com esse lado astral da criação, da arte, de uma força que se manifesta, começa a se manifestar. Então, tá bem legal essa leitura. Apesar de tudo, vamos pegar mais umas cartas para entender melhor, né? Então me dê 2 cartas para o seu passado. Peço mais 2 cartas para o presente.
e 2 cartas para o futuro. No passado, junto com 2 de Pentáculos, temos a Imperatriz. Na leitura de Gêmeos também saiu a Imperatriz. E também saiu os 2 também. Então, o que me diz o leitor do seu passado com a Imperatriz é que tinha algo que você tinha começado, que estava, né, meus amigos de Áries, algo que vocês tinham começado, um projeto, uma direção material na vida, né, que estava começando a se dar forma. E com a Imperatriz é uma energia, né, mais de abundância, de uma energia feminina, de criatividade, de abundância, de algo que estava se tornando muito crescendo, né, como a natureza, que a Imperatriz tem muito a ver também com a nutrição da mãe, né, algo que está crescendo, nutrindo os seus caminhos, algo que talvez tenha a ver com algo criativo, que a Imperatriz também tem muito a ver, né, e que estava para alcançar o mundo, né, a terceira carta aqui. Se não alcançou, talvez alcançou o mundo, todos os signos, uma carta muito boa de sucesso, de caminhada. Aí, aqui no presente, temos o Príncipe de Copas e temos também, deixa eu mostrar para vocês, Príncipe de Copas. Príncipe de Copas é ar na água. Temos mais um 8. 8 com 8, 16. 8 com 8, 16. 1 mais 6 é o 7, que é o futuro. É muito legal isso, né? 8, 8, 16, 1 mais 6, que vai ser a tua carta principal do futuro. Que é o 7 de paus. No presente, eu acho que esse Prince of Cups é você, Áries. Apesar de ter muito mais ar e água, acho que teve esse projeto por algum motivo, coisas do destino, ou não sei, mas eu vejo que aqui a tua cabeça também, teu intelecto, deixou de lado algo ou alguém que fez você sentir um pouco, não digo derrotado, mas triste com algo inacabado, com algo que realmente você queria fazer, mas por algum motivo neste mundo, neste universo, você acabou achando que não poderia fazer, achando que apesar de tudo, que apesar de ter um sucesso, você, talvez como 8 de espadas, você achava que isso não teria futuro, não teria... Às vezes a gente... não é nem nossos próprios pensamentos, né? São os pensamentos dos outros que fazem a gente abandonar algo, porque o outro acha que não... que o outro, sei lá, os pais, os amigos, eles nunca podem entender verdadeiramente, porque cada um tem que ter seu próprio destino, a sua própria jornada, assim como o tarô. Então, muitas vezes o que eu vejo aqui cara, 8 de espadas, que faltou uma força maior, faltou algo na mente que não estava muito claro, ou intensidade, as emoções, né? De achar que não é suficiente, de às vezes achar que você precisava ser mais para fazer mais. Mas nem sempre isso é verdade.
nem sempre. E é isso que eu vejo aqui no seu futuro. Porque esse ímpeto, eu acho que estamos falando com alguém aqui que faz ou música, que trabalha com algo da criação, da arte, do fogo, do ímpeto, do número 7, que também corresponde à Cabala. Isso está me vindo bastante assim na cabeça. Também no seu futuro, o que me diz aqui é que vai ter um julgamento. Um julgamento, vai ter esse ímpeto de querer voltar a fazer algum projeto, alguma coisa que você deixou no passado. E adapte. Cada um adapta para o seu momento. Algo, alguém, um projeto. Mas como tem aqui muito a ver com matéria, emoções, intelecto, eu acho que está falando mais mesmo de um projeto. Um projeto, um trabalho, ou algo que fazer essa jornada aqui nesse plano muito mais valente, mais contente, mais te dava ímpeto. Era o que você realmente amava, que você gostava de fazer. Mas por algum motivo você achou que não era suficiente. Às vezes assim, por exemplo, você trabalhava, sei lá, numa corretora, mas o que você gostava mesmo de fazer era a pintura. Só que você achava que não era bom bastante para largar o seu trabalho e se dedicar talvez à arte. E olha, eu já fui artista e eu sei que é muito duro você se dedicar a algo que esse mundo aqui não só não dá o devido valor, porque não há vida sem arte, como o próprio meio fica muito contaminado com pessoas que na maior, na melhor, na mais educação que eu posso dizer, pessoas que não tem nada a ver com a arte em si, pessoas que estão pelo dinheiro, porque tudo é pelo dinheiro, né, galera? Infelizmente, uma coisa boa como a arte deveria estar em outro patamar, mas eu vejo que as pessoas, elas acabam se degrenindo, né? Se prostituindo pelo dinheiro. Isso vai em qualquer área, música, artes, qualquer coisa. Infelizmente, o Deus para os cegos é o dinheiro, infelizmente. Mas voltando aqui para o seu futuro, algo que você fez, ou o ímpeto vem da natureza, do divino, vem para você de novo. Esse valor, esse fogo de realmente, talvez, desistir desse trabalho, se for um trabalho, ou realmente lutar pelo que você realmente ama, o seu desejo interior, espiritual, verdadeiro, é o 7 de paus. E vai ter um julgamento. Não sei se é teu julgamento ou de alguém. Mas a última carta, eu não sei se eu mostrei a carta do julgamento. Julgamento. Esse arcanjo com a trombeta dizendo: Deus chegou na sua vida. O Criador, a fonte, está aqui com você. É um julgamento divino, né? Não é um julgamento da matéria, da lei, é um julgamento divino. Tem um arco-íris, tem a trombeta. Vez, julgamento divino. E a última carta do seu futuro é o Príncipe de Pentáculos. O que eu posso ler aqui, e faz mais sentido nessa leitura, é que no presente você, por algum motivo, você ficou muito desgastado. O Príncipe de Copas
né? Ele é como se fosse o cavaleiro nos outros tarôs. Ele é de fazer e tal, mas como tem essa força não tão forte, então eficaz, que não dura tanto tempo, você estava muito ligado a coisas do passado, do teu intelecto, principalmente das emoções. Tem dois áreas, tem dois, ar e água, os dois, né? Porque o príncipe de copas, ele tem tanto ar, água, e ele tem, aqui tem o 8 de copas, e aqui tem o 8 de espadas. É uma energia bem equilibrada, mas falta força, falta... É uma coisa... É um bom começo, é um bom, mas eu acho que aqui eu vejo de outra forma. Essa é a minha intuição, a espiritualidade falando. Que chegou um equilíbrio não tão saudável de coisas do seu passado, das emoções e da falta de realmente se jogar no que você realmente gostaria. Mas isso no teu futuro volta com esse ímpeto e volta ao julgamento divino. E o príncipe de pentáculos, o cavaleiro de pentáculos, é tipo um pouco mais lento, né? E tudo que é da matéria, que é da terra, é um pouco mais lento. Mas ela chega. E eu acho que está dizendo que teu caminho tem valor, teu caminho vai ser merecido pela espiritualidade e você vai chegar, você vai ter uma vida na matéria do jeito que você gostaria. Eu não digo que você vai ser milionário, essas coisas, mas você não vai faltar nada para você. Meu amigo de Áries, não vai faltar nada. Agora vamos tirar uma cartinha e para aconselhamento. Duas cartinhas. Aconselhamento para os meus amigos de Áries. O louco, aqui na Golden Dawn é diferente, tá vendo? É um lobo, uma criança, com um sol em cima, várias flores. É o lobo. Conselho, né? E tem o elemento do fogo, 2 de paus. Então, o melhor conselho não podia ser. O louco, não sei se vocês sabem, é aquele que não tem medo de se jogar na vida, né? Às vezes ele é meio maturo, às vezes ele não sabe muito bem onde ele está indo, mas ao mesmo tempo ele é muito valente, ele é muito forte. Ele está preparado intuitamente, pelo menos na sua intuição, a ser um mago, a virar um mago. Ele tem aqui o lobo junto com ele. Ele é uma fera, ele pode ser ao mesmo tempo uma criança, mas é uma criança sábia, que não se deve ser mexida. Não, ninguém deve menosprezar esse louco, essa criança, porque tem um lobo junto com ela. Essa é a jornada do lobo. Do lobo não, do louco, desculpa. E aqui temos domínio. É um novo caminho. É o caminho 2, começo. Então a sugestão da espiritualidade para você é se jogar. Por mais que você ache que não tem experiência, que falta algo, você vá nesse caminho, meu amigo. Meus amigos de Áries, vá na fé. Você precisa disso, é fé. Fé e domínio. Não ligar para o que os outros acham, mesmo que você queira. O que você quiser fazer, eu acho que tem aqui a ver com algo de artes, algo na música, algo que mexa mais com essa força natural, esse instinto, né, dos seres humanos. Tem muito a ver com a criatividade também, tem muito a ver. Então, meus amigos de Áries, continue nessa jornada.
tenha um domínio, faça, se jogue. É isso que as cartas estão dizendo para você. E eu estou mais feliz por essa outra leitura, meus amigos. Muita gratidão, meus amigos de Áries. Espero que vocês gostem da música também, que foi feita por mim, com muito amor e carinho, junto com meus mestres ou mentores, porque nada daqui, por mais que você seja sozinho, sempre tem alguém com você, sempre tem alguém a ver com você. Mas você não deve ouvir todo mundo, porque é uma coisa que às vezes eu acho que as pessoas confundem, né? Que não é porque são entidades, espíritos, que você deve fazer e ouvir tudo que eles falam. Porque assim como está no céu, está na terra. O que isso quer dizer? É um dos princípios herméticos. Isso quer dizer que, apesar de uma entidade possa ter um outro caminho diferente, ela também não é completamente... Ela também erra, entendeu? O que está acima está embaixo, ou seja, não é porque é espírito que ele é melhor ou pior que a gente. Temos que ter respeito com a espiritualidade, com os espíritos, com as entidades, mas sempre ouvir a nossa intuição, porque existem entidades, existem espíritos, assim como existem pessoas que não querem seu bem, existem também entidades, espíritos que não querem o bem de muitas pessoas. Então sempre se julgue por si mesmo. Não ouça ou dê de certo tudo que você ouve por aí, tá? Então, meus amigos, fico por aqui. Gratidão. Eu peço que se inscrevam aí nos comentários. Eu vou me jogar na jornada da minha vida, assim como o louco. Sem medo de ser feliz e com a espiritualidade sempre do meu lado. Gratidão. E é isso que fica a nossa mensagem, pessoal. Mais uma vez, se inscreva, comente, deixe o like. Se puder ajudar qualquer quantia com Pix, eu quero comprar muito mais outros tarôs e continuar essa jornada maravilhosa dos arquetipos, das energias do mundo, do universo, do astral, do espiritual, juntos com você, meus amigos. Obrigado e até a próxima. Obrigado.